Boa tarde, segunda-feira, 27 de agosto, eu sou Larissa Rosseto. O Nesp Notícias de hoje fala de cultura. Ao vivo, aqui no estúdio, o professor Juarez Xavier, que pesquisa gestão cultural. Rap, break, grafite, ações culturais surgidas na periferia se espalham por toda a cidade. Parada da Diversidade agita ruas de Bauru. E Rock and Roll reúne gerações em nome da solidariedade. Um evento divertido que reuniu gente de todos os estilos e mostrou o lado bonzinho do rock and roll. No sábado, o Rock and Roll reuniu cerca de 500 pessoas em Bauru, com o objetivo de ajudar instituições filantrópicas. Festival de música tem gente de todos os tipos, dos mais empolgados até quem mal percebe o que está acontecendo. Pois é, acostumada desde pequena, né? O pai é o baterista, então já tá no sangue. Vai começar a gostar de rock desde pequenininho. Então. Já, desde a barriga já escuta, já. Das patricinhas ao pessoal vestido a caráter. Veteranos do estilo, misturados também com quem está começando a tomar gosto pelo rock and roll. O festival reuniu um pessoal animado e também várias famílias. Curtiu um rock and roll em família, mais divertido? Ah, bastante, bem mais. Tem que ensinar desde cedo, né? No Solidary Rock, essas diferenças não importam muito. O que vale mesmo é o que une essas pessoas. Dar uma força para quem precisa. 6 bandas se apresentaram e nenhuma cobrou cachê. O que elas ganharam foi a oportunidade de fazer um som legal e animar a galera. O evento é beneficente e toda a renda será revertida para 2 instituições de caridade de Bauru. É o bom e velho rock and roll com uma dose generosa de responsabilidade social. A gente observa a alegria das pessoas em recebendo tão pouco, né? Porque o que a gente arrecada aqui, infelizmente, ainda não é uma coisa significativa a ponto da gente conseguir atender centenas, milhares de pessoas. A gente atende algumas pessoas, né? Algumas famílias. Mas mesmo assim, ver o sorriso da pessoa, a alegria, a satisfação de saber que alguém se preocupa com a situação delas, né? É muito gratificante. Recompensador para quem organiza e divertido também para quem participa. É um evento, assim, bacana, né? Porque concilia aí o rock and roll e a solidariedade. É bem melhor você saber que está ajudando e ainda curtir. Opa, é sempre bem-vindo uma ideia como essa. Devia ter mais eventos como esse, entendeu? Coisa que não existe, né? Se tivesse todo final de semana, a gente estaria aqui, com certeza. Um evento divertido que reuniu gente de todos os estilos e mostrou o lado bonzinho do rock and roll. E olha só, o evento arrecadou cerca de R$15 mil, segundo a organização. A renda foi revertida a 2 instituições, a Associação dos Familiares, Amigos e Pais dos Autistas de Bauru e o Instituto Social São Cristóvão. E ontem a Parada da Diversidade reuniu manifestantes em busca do respeito às diferenças. Segundo estimativa da Polícia Militar, 50 mil pessoas passaram por lá, um recorde de público. Na última quinta-feira, quem passou pela Praça Rui Barbosa, no centro de Bauru, aproveitou para cuidar do visual. Eu estou achando ótimo, maravilhoso, uma oportunidade tanto para aquelas pessoas que não podem, né, não têm condições de pagar, muito bom. Nesta outra barraquinha, o pessoal ajudava a colocar a documentação em dia e naquela, os voluntários passavam orientações profissionais. Tudo isso para dar uma força para quem estava em busca de trabalho. As ações promovidas pela Associação Bauru pela Diversidade, em parceria com outros órgãos públicos, faziam parte da Semana da Diversidade, que neste ano discutiu o tema Emprego e Cidadania. O nosso objetivo é conseguir proporcionar às pessoas vulneráveis ou às pessoas em situação de vulnerabilidade, dar uma chance a elas saírem dessa situação. Como? Oferecendo possibilidade de cursos, possibilidade de ter um currículo, de ter um bom visual, montar uma estratégia de tal maneira
que o sujeito chegue aqui desempregado e de alguma forma saia daqui encaminhado. Depois de vários debates e ações de assistência, a Semana da Diversidade veio às ruas para comemorar com cores e música o respeito às diferenças. Aqui, a luta pela diversidade ganhou um ar mais alegre e divertido. A 5ª Parada da Diversidade de Bauru começou na Praça da Paz e marchou até o Parque Vitória Régia. Por volta das 3 da tarde, o movimento já era grande. No meio da multidão, dava para encontrar todas as tribos, diferentes estilos e um objetivo em comum. Nós queremos a igualdade, a alegria, o respeito. Então, para mim, é muito importante estar aqui hoje. Cada um tem seus objetivos na vida, né? Todo mundo tem seus sonhos, cada um quer conquistar o que busca. E a gente, os homossexuais, a diversidade, está aqui para isso também, para conquistar cada sonho, para ter os mesmos direitos como todos os heterossexuais têm. Eu acredito que o que falta para a sociedade é o respeito ainda, né? Muitas pessoas ainda eles não têm a prática do respeito alheio. Eles querem o direito deles, só que não praticam esse mesmo direito para as outras pessoas. Por que trazer a filhinha pequenininha na Parada da Diversidade? Porque não tem preconceito, não tem, é todo mundo igual. Já para se divertir também? Para se divertir, ela tá adorando, tá dançando, para todo mundo ficar feliz. Um momento de comemoração de uma semana que teve como discussão central a luta contra o preconceito. A semana foi um sucesso de combate ao preconceito e à discriminação e agora o espetáculo de cidadania, que é aqui na Parada, onde tudo se concretiza, onde nós dizemos o basta à homofobia. Durante essa semana toda discutimos assuntos sobre a empregabilidade. A única forma de dar cidadania para os negros, para as mulheres, para os idosos, para os cadeirantes, para a comunidade LGBT é empregando. É a única forma deles se sentirem cidadãos. É isso que a gente vai pedir aqui na Avenida, sensibilizar os novos empresários para dar oportunidade sim para as comunidades vulneráveis. Eles estão aptos às atividades laborais, basta os empresários dar oportunidade. Promover eventos grandes ajuda a dar visibilidade a esses grupos sociais que são alvo de preconceito. Para este antropólogo da Unesp de Bauru, o clima de festividade não desqualifica a discussão sobre as diferenças. Essa é uma crítica que pode ser feita à própria mídia, que enfoca, dá mais destaque exatamente só à festa, ao clímax, ao momento, vamos dizer, de celebração de um conjunto de ações que são desenvolvidas no decorrer do tempo. Claro que elas são importantes de serem vistas, de serem analisadas, mas no conjunto de uma totalidade de ações desenvolvidas pelos movimentos. Ainda de acordo com o pesquisador, as paradas dão uma amostra de que a sociedade está mais aberta ao debate sobre as diferenças entre as pessoas. Esses grupos, considerados minorias, durante muito tempo eles foram calados, foram abafados, censurados. E efetivamente, desde esse processo de democratização, redemocratização nacional, a própria sociedade abrangente abriu possibilidades para ocorrer esse movimento. Nós fazemos uma festa, mas é uma festa cívica, é uma festa pensando em mostrar para as pessoas que as populações vulneráveis, negros, mulheres, idosos e a população LGBT, eles são seres humanos. E como seres humanos, eles têm os mesmos direitos. E esses direitos nós vamos conquistar. Uma bela celebração à diversidade. Ainda hoje a gente volta a falar sobre cultura com o professor da Unesp, Juarez Xavier. Veja agora a agenda dos candidatos à Prefeitura de Bauru. Rodrigo Agostinho, do PMDB, participa logo mais, às 8 da noite, de um debate no Colégio Dincal. Amanhã, ele grava programas eleitorais às 8 da manhã e concede entrevista ao jornal Bom Dia às 2 da tarde. Clodoaldo Gazeta, do PV, encontra colaboradores no Jardim Xangri-Lá, agora à noite. Chiara Ranieri, do Democratas, concede entrevista amanhã às 7h30 da manhã à Rádio 94 FM. Às 9h, ela grava programas eleitorais para a TV. À noite, a candidata se reúne com membros da coligação e depois participa de um bate-papo com alunos do Colégio Dincal. Paulo Martins, do PSTU, participa de uma entrevista à TV Câmara amanhã às 11h30 da manhã.
Agora são 20 para 6. No próximo bloco, a previsão do tempo para esta semana e ainda hoje. Saiba mais sobre as manifestações culturais da periferia da cidade. Participe do Unesp Notícias pelo telefone 3103-6161. Você sabe quais são os seus direitos como consumidor? O fórum desta semana fala sobre cartão de crédito, cobranças indevidas e muito mais com Valéria Cunha, do Procon de Bauru. O consumidor, por sua vez, tem diversos direitos, ele deve buscar os seus direitos sempre. Terça, às 10h30 da noite, no Fórum. O campus de Botucatu da Universidade Estadual Paulista, Unesp, se consolidou como forte referência de estudos na área de biológicas. Em 1988, um ano após a reitoria da Unesp criar os núcleos de ensino, uma unidade é instalada no campus de Botucatu. O foco dos projetos do núcleo envolve a formação de professores, a produção de materiais didáticos e a intervenção de ações educativas de docentes e alunos de graduação da Unesp. O Núcleo de Ensino de Botucatu gera conhecimento para a Universidade Estadual Paulista através da articulação entre pesquisa, ensino e extensão, para que a educação no estado de São Paulo seja cada vez melhor. Na semana passada, uma família de Santa Fé do Sul, aqui no interior do estado, foi internada com botulismo. É uma infecção grave que pode matar em poucas horas. A doença é causada por uma bactéria presente em alimentos mal conservados. O médico Alexandre Barbosa, da Faculdade de Medicina da Unesp, explica por que essa doença é tão grave. Podcast Unesp. Essa toxina, conhecida como toxina botulínica, ela vai agir paralisando uma série de músculos. Acontece primeiro uma paralisia da musculatura dos olhos, os olhos podem ficar caídos, dificuldade para engolir, o paciente pode apresentar visão dupla, enxergar duas coisas, dificuldade para andar, para locomoção e, finalmente, num estágio mais avançado da doença, pode mesmo comprometer a musculatura respiratória e o indivíduo, então, ter uma parada respiratória e evoluir para óbito. Quanto menos tempo você tem entre o início dos sintomas e a administração do soro, menor vão ser os grupos musculares comprometidos. Isso tem diretamente uma relação com a gravidade dos sintomas e mesmo sequelas. Então é importante que o indivíduo, ao apresentar um desses sintomas, procure o médico o mais rápido possível. Podcast Unesp. A família contaminada não corre risco de morte. Há suspeitas de que eles passarão mal depois de comer mortadela ou milho enlatado. Toda segunda-feira, um dos meteorologistas do IPMET vai adiantar para a gente como fica o tempo ao longo da semana. E para quem torcia por uma possível chuva na terça-feira, o meteorologista José Carlos Figueiredo joga um balde de água fria. Essa semana ela não tem nenhuma novidade, vai continuar seco, não há previsão de chuva e as temperaturas ficarão elevadas à tarde e amenas durante a noite e a madrugada. Esse é o cenário para toda semana. Nós não temos as estações do ano muito bem definidas, basicamente a gente tem a estação seca e a estação chuvosa. Estamos no momento na estação seca. Então por que essa época do ano é seco? Porque normalmente, como está acontecendo agora, que é uma coisa normal, existe uma massa de ar, né, que bloqueia a entrada das frentes frias. Ela fica situada entre a América do Sul e a África, dentro do oceano. Então, enquanto essa massa de ar tiver forças, como está tendo agora, não há previsão das frentes frias conseguirem chegar até aqui. Normalmente, o regime chuvoso nosso começa a partir da segunda quinzena de outubro, né, que normaliza a chuva, vem com mais frequência. Claro que antes disso nós teremos alguns episódios de chuva,
Mas eu digo a regularidade da chuva, normalmente é a partir da segunda quinzena de outubro. E agora, veja como fica o tempo hoje e amanhã. O tempo fica firme na maior parte do estado de São Paulo. Uma frente fria que chega ao sul do estado provoca chuvas isoladas apenas no litoral. Em Bauru, ao que tudo indica, agosto vai acabar sem uma gota de chuva. A massa de ar quente mantém o tempo seco e as temperaturas ligeiramente mais altas. A umidade do ar continua baixa, está em 28%. Os ventos são de brisa leve, a 4 km por hora. Hoje tivemos a temperatura mais quente do mês até agora, quase 30 graus. Amanhã, a máxima continua na casa dos 30 em Bauru e em Piratininga. Em Agudos, deve chegar a 29 graus. Agora são 5h45. No próximo bloco, uma entrevista ao vivo com o professor Juarez Xavier. Em discussão, as manifestações culturais dos bairros de Bauru. Voltamos já! Neste fim de semana foi realizado o Fórum Hip Hop, evento que juntou participantes do movimento. Shows, debates e oficinas movimentaram o cenário hip hop de Bauru, que recebeu visitantes de outras 15 cidades do estado. Sobre o assunto eu converso com Renato Magu, ele é um dos organizadores do evento. Renato, por que é tão importante discutir o movimento hip hop? Para a gente poder pautar o nosso movimento, para a gente crescer enquanto movimento, para a gente discutir políticas públicas para o movimento, para a juventude. Então essa é a maior intenção do fórum, é tirar ações concretas para que cada cidade, cada delegação possa levar para a sua cidade essas pautas debatidas no fórum. Quais foram os principais temas em debates que vocês elencaram para esse fórum? Esse fórum é Economia Criativa, onde a gente vai falar sobre a circulação dos nossos projetos e dos nossos produtos, e também uma mesa chamada Programas, Projetos e Editais, que vai estar mostrando os caminhos de como a gente pode acessar esses recursos, tanto em nível estadual, municipal e federal. Essa é a 18ª edição desse fórum. Quais são os principais avanços que vocês apontam nessa discussão? Um dos principais avanços é a gente conseguir, dentro de cada cidade que recebe o fórum, formar uma base sólida, forte, para que eles consigam desenvolver as ações voltadas para as crianças e para os adolescentes da cidade. Obrigado. O conteúdo deste fórum vai poder ser conferido pela página do Ponto de Cultura Acesso Hip Hop no Facebook. Guilherme Tavares para o Unesp Notícias. E para falar mais do evento e outras manifestações culturais, a gente recebe o professor Juarez Xavier, da Unesp aqui em Bauru. Professor, muito obrigada por sua presença aqui. Eu que agradeço o convite. Professor, mas antes da gente conversar, vamos dar uma olhada numa matéria que nós preparamos sobre as manifestações culturais que dão cor e ritmo para a periferia. São ações que querem ser vistas por toda a cidade. O adversário é maior, mas para Gabriel isso não é problema. Com apenas 7 anos, ele encara o oponente e arranca elogios da plateia. Ele e outros jovens da periferia de Bauru são praticantes de breaking, um estilo de dança que trouxe a agilidade norte-americana para as ruas brasileiras. O break nasceu na periferia, o hip hop é de periferia. É difícil você chegar no alto da cidade e ver os meninos dançando no meio da rua, ou virando mortal, ou jogando bola. Na periferia não, você já cresce com isso, com a molecada dançando um break ali no intervalo da escola, ou jogando uma bola. Esses festivais são promovidos por uma ONG de Bauru, um trabalho que tenta dar visibilidade às manifestações culturais praticadas nos bairros mais distantes do centro. É disso que nós precisamos, de mais projetos como esse, né? Para tirar o jovem um pouco da rua, né? E fazer com que ele aprenda a dançar, a desenhar, a mexer com aparelhagem de som, enfim. Tudo isso em prol da própria comunidade para eles que residem por aqui. São ações que se espalham por toda a cidade. Periferia é mais do que um espaço geográfico. É uma rede de interações sociais. A questão principal de uma cultura de periferia ou cultura popular é você entender que são expressões de pessoas que residem na periferia. Portanto, são pessoas que buscam espaço em relação ao centro, buscam se identificar para conseguir espaço de expressão e depois político, na interação com a cultura e com o poder central.
essas manifestações estão presentes de várias maneiras. Uma delas é o grafite, que colore e dá vida a muitos locais em Bauru. Mãos ágeis fazem traços que podem ser incompreensíveis para algumas pessoas. Mas por trás de cada desenho há um significado. A essência do grafite, que vem da rua mesmo, que são as letras, e isso daqui pra mim é mais como se fosse uma revolta, assim, sabe? Todo grafiteiro meio que tem, assim, que é mais de pegar um spray, sair pra cidade e querer pintar em todos os lugares, tudo que vê e tudo mais. A busca por um espaço na sociedade também aparece nas rimas do rap. A união faz mais que açúcar, o rap é mais que hit. Se liga, presta atenção, que é Bauru City. Correr pelo mercado jamais, não evite, pois Esse é um estilo musical que ganha força. Se antes era restrito à periferia, agora é mais difundido. Que é Bauru City, correr pelo mercado jamais, então evite, pois atravessar. Às vezes a gente fala de coisas ruins, mas não para exaltar as coisas ruins. Tipo, quem gosta de ganhar dinheiro com a tristeza é quem faz sensacionalismo, tá ligado? Não é o nosso caso. A gente gosta de contar uma história triste para que ela não se repita. Toda manifestação cultural é importante para construir a identidade de uma cidade. Pra que ficar aí parado, estilo mal amado, corpo sem futuro jogado envergonhado. Professor, o que o hip hop representa como forma de expressão para esses jovens? Acho que todas essas manifestações culturais que ocorrem na periferia têm funções importantes, né? Para além dos aspectos culturais, tem um aspecto da territorialidade. O que implica isso? Implica saber que a cultura faz parte dos direitos humanos, assim como as pessoas têm direito ao trabalho, à saúde, à educação, elas precisam ter direito à cultura. Essas culturas produzidas nos espaços da periferia faz com que a sociedade, aqueles setores sociais diretamente envolvidos nas políticas públicas, passem a conhecer um pouco mais dessa cultura. Na verdade, é uma produção de conhecimento colaborativo para que as pessoas entendam um pouco mais sobre a realidade social da cidade, do estado ou do território em que elas vivem. Juarez, esse movimento do fim de semana, você participou desse evento de hip hop, ele ajuda a difundir o movimento ou ele acaba ficando mais voltado para o grupo? Esses eventos são extremamente importantes para os seus gestores e organizadores. Tem 3 funções fundamentais que eles acabam cumprindo. A primeira é que é socializar um grupo, para um grupo de pessoas, o processo de gestão desses projetos culturais. Então, elas passam a conhecer melhor aquilo que elas fazem e modelos novos de gestão que elas podem desenvolver para até potencializar mais o seu projeto. O segundo aspecto importante é que cria conexões, tanto conexões internas ao movimento, como conexões com grupos sociais que têm identidade ou têm interesse naquela manifestação cultural. E o terceiro aspecto que acaba sendo muito importante é a disseminação do projeto cultural para outras pessoas que não estão diretamente envolvidas naquele projeto ou naquele processo. Então, esses encontros eles são muito importantes porque ajudam a sistematizar experiências, trocas de tecnologia social, troca de compreensão, de conhecimento. Um aspecto que eu achei muito importante nesse evento é que eles tentaram também, na sua organização, abrir temas novos, né? Eu fui convidado para falar sobre economia criativa. Depois você explica para a gente melhor esse termo. E eu procurei, no estudo que eu faço, mostrar como as categorias da economia criativa estavam presentes no universo da cultura afrodescendente, que faz parte desse universo cultural. Então, eu acho muito importante esses eventos para que se possa produzir conhecimentos novos sobre uma determinada realidade, aquilo que às vezes a gente não consegue fazer na universidade. Então, é tão importante como fator de construção de conhecimento e esses eventos ajudam a dar mais publicidade, a trazer mais pessoas para a construção desse conhecimento coletivo. Aproveita então, explica para a gente o que é economia criativa. Eu tenho estudado economia criativa nesses últimos anos porque é um tema que eu acho muito interessante para a compreensão da realidade social do Brasil. A economia criativa ela procura estudar, mensurar a produção de desenvolvimento ou indicadores de desenvolvimento econômico da cultura. Procure entender a cultura como parte de um processo concreto e sustentável de desenvolvimento econômico.
Celso Furtado já apontava isso nos anos 60, um grupo de intelectuais africanos que desenvolveram discussões políticas importantes sobre a cultura já falaram disso nos anos 30, 40, na Europa e na África. Nos Estados Unidos também se discutiu bastante isso. E nós tentamos aclimatar essa discussão à realidade econômica e social do Brasil. Então, a economia criativa, aquele processo de geração de renda e trabalho, encapsulado num processo cultural que tenham 3 dimensões distintas. A dimensão simbólica, que é a representação da construção de universo cultural, a dimensão cidadã, da inclusão social a partir dos mecanismos de desenvolvimento cultural dos projetos culturais, e a dimensão econômica, geração de renda e trabalho para as pessoas envolvidas nesse universo. E aqui a gente está falando de qualquer tipo de manifestação cultural? Qualquer tipo de manifestação cultural que tenha uma dimensão de trabalho simbólico intangível, em que as pessoas conseguem perceber isso. Por exemplo, professor? Escola de samba. Você tem a indústria criativa da escola de samba, que é o carnaval, mas você tem a economia criativa da escola de samba. Um grupo de pessoas sobrevive da atividade que desenvolve numa escola de samba, numa ala. Tem alguém que é especializado em fazer sapato, outras pessoas especializadas em costurar fantasia. Cria-se uma cadeia produtiva de pessoas que sobrevivem, criam trabalho, criam renda, sustentam sua família a partir da atividade cultural. Tanto dessas atividades mais concretas, como também dessas atividades não tão materiais, como, por exemplo, as manifestações culturais de fundo religioso, que faz com que as comunidades se organizam para poder realizar tais projetos. Professor, para a gente concluir, voltando ao hip hop, você acredita que ele ainda sofre preconceito? Muito. Pela sociedade? Todas as manifestações culturais contra-hegemônicas, e o hip hop tem essa característica, tendem a sofrer muita resistência. E essa resistência se dá pela ignorância em relação a essas manifestações. Então, esses eventos eu acho que também são importantes porque ajudam a levar para a sociedade elementos de informação para que elas possam compreender a preocupação que eu vi dos meninos, tanto no evento, no sábado e no domingo, como nas notas que eles apresentaram aqui no jornal, é de que há uma preocupação de inclusão, de construção da cidadania, de superação de problemas materiais concretos de uma determinada comunidade. Poucas pessoas sabem disso. Então, o hip-hop parece-me que mais do que uma forma de organização de linguagens artísticas, são projetos sociais de inclusão social. Professor, muito obrigada por vir aqui no Unesp Notícias falar de cultura. Eu que agradeço e coloco à disposição, porque esse tema é muito importante. Com certeza. O Unesp Notícias fica por aqui. A gente se vê amanhã às 5h30 da tarde. Até lá!